essa questão é muito complicada, porque esta questão tem questões sociais, questões económicas envolvidas. A pergunta, para mim, que cabe aqui é: não cabe ao indivíduo, seja ele quem for, nomeadamente neste caso africano, procurar a sua própria história? Não cabe a ele dizer assim: espera aí, eles estão a contar esta história, mas eu vou procurar a minha? Pesquisar a história, estudar a história, agarrar nas ferramentas da faculdade que estão na história e depois aplicar essas ferramentas na sua própria história? Por que é que ele vai estar à espera que o outro faça isso por ele? Não vai acontecer. Ou até fazer isso por nós. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu não vou dizer o local em Cabo Verde porque eu não gosto, eu só falo positivo agora. Então, é uma história, como não é positiva, eu não vou dizer o local. Eu fui a um sítio em Cabo Verde, estava lá um montão de pedras para se calcetar a rua. E esses indivíduos estavam à espera de um patrocínio de Portugal ou de França para calcetar essa rua. Não estamos a falar para ir para a Lua, não estamos a falar para criar grandes coisas, grandes remédios. Qualquer pedreiro era capaz de fazer isso. Por que não dizer isto é a minha terra, vamos fazê-lo? Não podes deixar que a ação dos outros te inibem. Os outros podem te chamar preto, podem dizer o que disserem sobre ti, mas o que vai ter efeito em ti é aquilo que tu dizes sobre ti mesmo. Tens que ser tu a ter essa tua dimensão. Porque eu, na minha perspectiva, a África ainda vai a tempo de não cair nessa destruição que o mundo está a cair. É a minha perspectiva. É a minha perspectiva que a África está um pouco mais terra a terra, e na África temos grandes exemplos. Os grandes exemplos não passam cá para fora. Como africano procuram. No outro dia eu encontrei um jovem que veio-me cumprimentar. Eu já não vi esse jovem há cerca de 20 e tal anos. Ele veio-me cumprimentar porque ele lembrava-se de mim como contador de histórias quando ele era miúdo. Eu fiquei a olhar para o jovem e depois eu compreendi. Ele é Rastaman. Um cabo-verdiano, Rastaman. Rastaman, a gente tem aquela coisa de fumar. Então, quer dizer, quando ele começou a contar, ele já foi a Jamaica. Ele agora vai para a Etiópia. E está a escrever. Está à procura das suas raízes. Ele está à procura das raízes, sejam elas o que forem, das suas ou de outros. Ele está à procura de fazer história. E então, aí sim. Olhei para o jovem, lembrei-me dele, dei-lhe aquele abraço de olho no olho, ok? E o que me surpreendeu mais era a referência que ele tinha de mim. Eu não sou tudo aquilo que ele disse de mim, como uma pessoa altamente, pronto, mas é a noção que ele tem de mim. Não devemos nos preocupar com a história dos outros. Devemos ler a história dos outros como conhecimento e ver até que ponto essa história dos outros ajuda a reconstruir a história certa. Porque toda a história ocidental é narrada numa perspectiva do que é bom. As guerras. Há sempre o vencedor que conta a história, não? Sim, mas as guerras, toda a noção do mundo ocidental é uma noção de autodestruição. Não há nada que nos diga que não venha a acontecer. Essa é a grande questão da humanidade neste momento. É se nós conseguimos ultrapassar e fazer com que a tecnologia não nos destrua. Há alguém que diz: demos um machado a um grupo de pessoas, mas não ensinamos a usar um machado. Fábricas nucleares, guerras. Agora temos armas que já não são químicas, só são radioativas. Consegue-se apontar para o indivíduo e esse indivíduo, passado 2 semanas, fica doente. Todo o conhecimento de África, não só de África, de bairros, seja o que for, esse conhecimento que devia ser um conhecimento para alterar o sítio do que está errado, não. Foi para ver quanto vale aquele terreno. Todo o conhecimento que se faz não é para ajudar. Algum é para ajudar, mas a grande maioria é para pôr um rótulo económico de quanto vale aquele sítio.
as indústrias farmacêuticas que foram em países recolher plantas, depois exportam esses comprimidos a preços absurdos. Falta encontrar em nós, como povo humano, a nossa humanidade, a nossa língua e a nossa cor. A nossa cor é a cor humana, é a cor de todos. Seja quem for. Agora, é óbvio que como africano, tu deves valorizar o que tens de positivo. Deves valorizar, porque esse é o nosso sistema de valorização das coisas. Já não estamos na simplicidade. Há um texto que é a mensagem que vem do outro lado do mundo, que é dos aborígenes da Austrália. É um texto extraordinário. Alguém que vai encontrar de um povo, vai ao encontro de um povo que aceita a natureza e que está à espera do momento certo para dar o salto. Porque acreditam que o salto não foi dado como deve ser. Porque se o salto leva à autodestruição, não foi um grande salto. Voltamos outra vez a Portugal. Sim. Agora, esta conversa está ótima e já estamos mesmo no final deste nosso primeiro lado negro da força. Vivemos momentos um pouco conturbados, tivemos questões que acicataram alguma polarização em relação às questões das relações entre os portugueses, ou os nativos, assim se pode dizer, e os afrodescendentes ou filhos de imigrantes, e mesmo imigrantes. Neste momento existe uma discussão muito acesa sobre as questões da relação entre a comunidade africana e os agentes da autoridade. Tu passaste por tudo isso, como qualquer um de nós, e o que é que te ficou em relação a Portugal? Tu achas que Portugal é um país racista? Portugal é um país racista. Assim como França, Bélgica, Espanha. Mas Portugal também é um país que, pela sua Constituição, não é. Pela Constituição portuguesa, Portugal não é um país racista. E como é que se consegue viver estas duas realidades? Essa evolução do ser humano. A grande questão não é uma questão simples de dizer que é isto ou aquilo. É o medo. É a tentativa de colocar o outro no lugar que eu acredito que o outro deve estar, não no lugar que o outro acredita que ele deve estar. É algo que é inventado. Por exemplo, o Estado é algo inventado. A nação existe, mas o Estado é algo inventado. E essa dimensão faz-nos acreditar que as fronteiras existem, que há uma linha ali que separa Portugal de Espanha. Acreditamos nisso, vimos isso no mapa. Acreditamos na diferença entre raças que existe e não existe. Porque existe a raça, geneticamente só existe a raça humana. Mas existem raças a nível social. Raça negra e cultural. Existe. É essa evolução que ainda nós não demos. Mas existe em todos os níveis. Que, no fundo, é hoje uma separação económica. Há aquele ditado que diz que que é só um ditado, que é só uma anedota, que o pai do Pelé encontrou outro africano a abrir uma vala e diz: olha, eu também já fui negro. É uma anedota, como é óbvio, não é? Pronto, é uma anedota. Mas esta questão tem mãozinha de pessoas que não lhes interessa ver o ser humano como o ser humano. Tem indivíduos que estão em qualquer partido político, em qualquer, seja da direita, não acredito muito na direita, não sou um indivíduo da esquerda, não acredito muito na direita. Mas tanto indivíduos do centro como da esquerda, que são mais políticos do que indivíduos para intervir na comunidade. Hoje,
a direita subiu muito no mundo e principalmente na Europa. A meu ver, como um indivíduo da esquerda, a esquerda tem culpa nisso. Temos muitos bois na esquerda. Eu aceito que algo de corrupção viesse de um indivíduo que fosse da direita, não aceito que isso viesse de um indivíduo que fosse da esquerda, porque o indivíduo da esquerda, em princípio, ele devia se reger por uma conduta mais humanista. Mas nós temos, uma das coisas que se diz em Cabo Verde, e da minha terra eu posso falar, é que tivemos muitos indivíduos da Revolução, que eram da esquerda, e que foram caminhando para a direita, cada vez mais para a direita. E hoje não sabes, falam como indivíduos da esquerda, mas têm uma postura da direita. Isso acontece em todo o lado. Em Cabo Verde, em todos os outros países, nós temos só não temos classes. Porquê? Não há uma divisão entre classes. É uma coisa que vai-se atenuando. Já não pode dizer esse indivíduo é de tal classe ou aquele indivíduo é desta classe. Porquê? Porque os indivíduos, não há marcações diretas, mas entre um indivíduo que está a reger um banco, ganha milhões por mês, e tu ganhas um ordenado normal, tu compreendes, vocês não pertencem ao mesmo mundo. Não pertencem à mesma classe social. Essa discriminação é uma discriminação de medo do que pode acontecer. É uma discriminação da ignorância. E é uma discriminação porque ainda nós não encontramos, tanto o africano, tanto como o europeu, a sua humanidade plena, que é a aceitação do próximo. E diz-me uma coisa, como é que tu vês esta relação que há entre o poder, não é? O poder do Estado, que é simbolizado pelas forças da autoridade, e as comunidades africanas, a forma como a abordagem é feita. O que é que tu tens a dizer da tua visão em relação a esta forma de atualmente? São momentos difíceis. São momentos que, quando eu penso neles, fico menor. Como ser humano, fico menor. O indivíduo que veio para cá desde 72, nunca pensei voltar a ver coisas desse tipo. Pensei que a partir de 1974, do 25 de Abril, as coisas fossem tomando um caminho mais humanista. E tu ficas surpreso que essa dimensão não esteja a acontecer. Vou dar só um exemplo a nível de, por exemplo, antes de entrar aí concretamente nessa questão, a nível de greves. Eu me lembro de uma altura que eu questionei certas greves dos transportes. Os indivíduos achavam que podiam fazer greve, era um direito que lhes assiste, mas ninguém pensou em todas as cabo-verdianas que trabalhavam em casas de madame e que não, casas de senhoras de madame em França, e que não, tendo um transporte, não ganhavam o dia. Ninguém se preocupa com aqueles que acredita que estejam numa classe inferior. Tocou-me muito, mesmo muito. Havia senhoras que não iam trabalhar e diziam: hoje não sei se vou dar de comer ao meu filho. Alguém Vivem ao dia, não é? Então, isso preocupa-me muito. Quer dizer, esses indivíduos estão a fazer uma luta, a sua luta. Não pode haver a minha luta. Tem que ser a nossa luta. E diz-me uma coisa, até que ponto é que, quando a autoridade entra nestes espaços, que são maioritariamente espaços de trabalho, não é? Porque cria-se a ideia que os bairros são focos de criminalidade, quando nós sabemos que a grande percentagem destes bairros sociais ou destes espaços onde existe uma comunidade africana grande são de gente que trabalha, que trabalha no duro, que acorda cedo e chega tarde. Como é que tu vês esta invasão, às vezes, destes espaços, desta forma tão gratuita e tão musculada? Os elementos que formam a polícia
são a massa da sociedade. São elementos da massa da sociedade. Por mais que tu dês formações, se esses indivíduos não tiverem uma consciência, não vão agir como pessoas, mas sim como força musculada, como polícia. Eu tenho muitos amigos polícias que narram coisas absurdas também sobre a polícia. Os bairros, a grande maioria dos bairros, é formado por pessoas que trabalham, mas que trabalham de uma maneira quase sem sentido. Trabalham e ficam na mesma. E são pessoas que a grande maioria dos bairros também não votam. Não são tidos como elementos da sociedade que votam. Ou seja, com capacidade de mudar as coisas. E em todos esses bairros, a grande maioria sai cedo de casa e volta tarde, para poder pôr comida na mesa, seja o que for. Essa dimensão estraga todo um tecido de jovens, e não só, que podiam estar com os pais. E toda essa dimensão é vista pelos outros como eles são diferentes. Pelos outros, neste caso, alguns polícias não informados, ou boa parte da polícia não informada. Quando se vai agir nesse propósito, não se vai agir como se estivesse a agir noutro bairro, tipo um bairro integrado, um bairro normal. E é esta dimensão de medo, de parte a parte às vezes, que começa a criar logo o foco. Porque vai um músculo, às vezes para um sítio onde só uma presença ou um palavreado pudesse fazer esse impacto. E depois, não vamos esquecer que dentro desses núcleos estão muitos indivíduos que não lhes interessa a integração, não lhes interessa nada. Interessa criar confusão. Estamos a falar do lado da polícia. Que interessa criar confusão, que interessa mostrar que esses sítios são perigosos. E que interessa referenciar que não, nesses sítios tudo o que está lá não trabalha, é tudo criminoso. Interessa referenciar isso. Também, não devemos esquecer, do outro lado também, há alguns indivíduos também que não interessa que às vezes que a polícia esteja presente. Nós temos aqui algo doente. E começa doente pelo bairro. Quando nós chegamos em certos bairros, vimos como é que não há condições. Já está doente. As nossas cidades quase todas estão doentes pelo ar que nós respiramos. Nesses bairros estão 20, 30 vezes mais doentes. Não haver condições sanitárias, não haver acesso aos andares de cima. Estamos perante um sítio que, a meu ver, está doente. Não conseguimos agir em conformidade se, logo à partida, esse sítio não é um sítio normal. Não conseguimos. Por tudo o que nós formos a fazer, enquanto não dermos a essas pessoas dignidade a nível da saúde, a nível local onde vivem, de habitação, será difícil queimar todas as outras coisas. Porque mesmo o cidadão normal, português normal, da classe média baixa, ou seja o que for, não olha para esse sítio como um sítio normal. Olha para esse sítio como um sítio negro. Olha para esse sítio como um sítio que não interessa viver. Agora, é óbvio que aqueles que tiveram a hipótese de deslocar a estes sítios vão compreender que estes sítios têm os seus problemas, assim como os sítios chiques têm outro tipo de problemas. Por exemplo, hoje temos toda uma dimensão de jovens lusos portugueses que estão a regressar para a casa dos pais e que tratam mal os pais. Isso que não acontece muito na comunidade africana. Perderam o emprego, estão a regressar. Aquilo que devia ser uma demanda da união de família e ver como resolver o problema, algo que o africano sempre fez. A minha avó teve 12 filhos.
Não. Eu circulo na rua, eu vejo N pessoas na casa dos 60, 70 a falar de como os filhos os tratam mal. Agora que estás a falar em filho, e vamos rematar esta nossa conversa, que tem sido uma conversa sem dúvida muito agradável, com a questão filhos. Tu tens um filho, nasce em Portugal, é cidadão português. O que é que tu gostarias que fosse o Portugal que ele vai crescer? O que é que eu gostaria? Bom, como já deves ter notado, que eu, de uma certa maneira, abdico-me de tudo o que é mau. Tento-me abdicar de tudo o que é mau. Acredito que lidar com o que é mau me prejudica, tanto a nível de evolução pessoal. Então eu tento sair. Por exemplo, sair desse mundo. Eu nunca, a nível dos jovens que eu trabalhei nas várias comunidades, eu usei temas do racismo, ou falei muito sobre isso. Quando menos de falar disso e mais ferramentas eu der a esse indivíduo, melhor, na minha concepção. A minha vertente é essa. A vertente que eu vou dar ao meu filho é essa vertente. É a vertente dele compreender. Vai ser difícil, muito difícil. Porque ele mesmo diz, eu sou descendente de africanos, eu sou descendente de cabo-verdiano. Ele não se vai assumir como um cabo-verdiano. Para assumir-se como um cabo-verdiano, ele tinha que viver em Cabo Verde, durante algum tempo. Seria um grande sonho, mas dificilmente virá a acontecer. Eu gostaria que fosse um mundo onde as oportunidades surgissem. Independentemente da cor, independentemente da religião, independentemente da formação. Mas eu sei que não é bem assim. Eu sei que quanto mais formação ele tiver, mais hipóteses há disso vir a acontecer. Mas que não é garantido. Se fosse em Cabo Verde, seriam outros problemas. Mas seriam problemas na mesma. Seriam problemas económicos, problemas da sua posição na sociedade cabo-verdiana, se é professor, se é engenheiro, se é trabalhador nos trabalhos mais corriqueiros. Agora, a grande verdade é que nós temos um Portugal difícil hoje. E assusta-me a consciência que eu vou tomando deste Portugal e desta Europa. Assusta-me. Embora a minha vertente seja aquela vertente de dizer não, essa luta é uma luta da não luta. Não é de uma luta de reação, mas sim de ação. A maior parte das coisas que eu tenho visto são de reação. Eles dizem isto sobre nós, vamos mostrar que não. Eles fazem, vamos mostrar que não. Não, tem que ser de ação. Tem que partir de nós. E não dos outros. Os outros fazem e nós reagimos. Tem que ser algo de ação. E é exatamente com estas palavras que nós terminamos este Lado Negro da Força, este programa que pretende ser exatamente um momento de ação, um espaço onde queremos ouvir os sujeitos, as vozes negras, e vamos voltar para a semana ou para o mês que vem com mais um convidado e com mais histórias e com mais formas de pensar. Ódio na ódio, mãozinha, ódio na ódio. The dark side of the Force Array. The dark side of the Force Array. The dark side of the Force Array. You don't know the power